Uma boa tarde a todos. Eu cumprimento a toda a banca examinadora que se faz presente neste momento, prestigiando esta apresentação. Eu me chamo Débora, sou acadêmica do curso de nutrição, tenho como orientadora a professora doutora Kêmila Sarmento Rebelo e como co-orientador o professor doutor André Bento Chaves Santana. E o tema deste trabalho chama-se Produtos Alimentícios Desenvolvidos a partir dos produtos da meliponicultura, uma revisão integrativa. Então, a criação das abelhas sem ferrão é denominada meliponicultura. E a meliponicultura é uma atividade bastante conhecida em todo o Brasil, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Então, a partir das abelhas sem ferrão, podem ser produzidos o mel, o própolis, o geoprópolis, o cerume e também o pólen, que por sua vez podem ser utilizados tanto na alimentação quanto pelas indústrias cosméticas e farmacêuticas, gerando renda aos seus criadores, que são conhecidos como meliponicultores. Então, as abelhas sem ferrão, elas pertencem à subfamília Meliponinae, e apesar do seu nome, estas abelhas possuem sim o ferrão, porém o seu ferrão é atrofiado e não possui uma função de defesa. Então, o mel das abelhas sem ferrão, ele é um produto bastante diferenciado em relação às suas características físico-químicas, se diferenciando bastante do mel das abelhas africanizadas. Então, o mel das abelhas sem ferrão apresenta-se com elevada atividade de água e uma maior acidez. Então, os méis das abelhas sem ferrão possuem imensa importância terapêutica decorrente da sua alta concentração de elementos químicos com atividade biológica, destacando-se as atividades antimicrobianas e antifúngicas. Então, além disso, o pólen das abelhas sem ferrão, que também é conhecido como samburá, ele é um produto rico em compostos fenólicos e flavonoides, que por sua vez atuam no combate aos radicais livres, apresentando um valor superior a 90%, valor este onde muitas das vezes é superior ao encontrado em algumas frutas vermelhas, que são reconhecidas como fonte de antioxidantes. Além disso, o pólen das abelhas sem ferrão apresenta rica fonte de proteínas, fibras, ácidos graxos poliinsaturados e também minerais. Então, de modo geral, são conhecidas poucas formas de consumo dos produtos das abelhas sem ferrão, sendo a forma in natura a mais comum. Além disso, seus produtos são mais utilizados como remédios caseiros na medicina popular do que como alimentos. Então, devido ao crescente interesse pelos produtos da meliponicultura no Brasil e no mundo, torna-se importante realizar um levantamento sobre quais produtos alimentícios já foram desenvolvidos a partir dos produtos das abelhas sem ferrão, a fim de subsidiar a elaboração de novos produtos alimentícios com potencial funcional, fortalecendo ainda mais a meliponicultura. Então, desta forma, o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão integrativa da literatura sobre os produtos alimentícios elaborados a partir das abelhas sem ferrão, analisando e caracterizando os produtos, os trabalhos avaliados nos últimos 10 anos. Então, essa pesquisa bibliográfica ela foi baseada na consulta de trabalhos publicados nos últimos 10 anos, sendo estes trabalhos analisados a partir do ano de 2013 até o ano de 2021. Então, tiveram como critérios de inclusão os trabalhos acadêmicos publicados nas seguintes bases de dados, como Google Acadêmico, Portal CAPES e também na Cielo. Esses trabalhos encontravam-se nos idiomas em português e inglês, e os termos escolhidos ou palavras-chave foram os produtos da meliponicultura, produtos das abelhas sem ferrão, mel de abelha sem ferrão, pólen de abelhas sem ferrão, análise sensorial, composição centesimal,
e suas combinações. Já os critérios de exclusão foram as publicações duplicadas e trabalhos publicados há mais de 10 anos. Então, por se tratar de um tema muito novo e específico, nesta revisão foram incluídos tanto artigos científicos publicados em periódicos indexados, quanto trabalhos disponíveis na literatura cinzenta, como TCCs, teses e dissertações disponíveis em repositórios institucionais, além de anais de congressos e capítulos de livros. Então, a partir das buscas nas bases de dados, foi possível encontrar apenas 13 trabalhos sobre o desenvolvimento de produtos alimentícios a partir dos produtos das abelhas sem ferrão, onde foram encontrados 5 TCCs, 2 artigos científicos, uma tese, uma dissertação, 2 resumos de eventos e 2 capítulos de livros. Então, dando continuidade aos resultados e discussões, aqui nós temos os produtos da meliponicultura utilizados na produção dos produtos alimentícios. Então, em todos os estudos analisados foram desenvolvidos produtos alimentícios que continham mel ou pólen ou os 2 ingredientes no mesmo produto desenvolvido. Então, na tabela 3, nós temos os produtos alimentícios. Na primeira coluna à esquerda, nós temos o tipo de produto alimentício. Então, neste estudo foram encontrados 11 estudos que utilizaram como ingrediente das abelhas sem ferrão apenas o mel. Então, foi desenvolvido o bioiogurte, o iogurte caprino, o leite fermentado, a barra de cereal, o vinagre gourmet, o vinagre de mel com frutas e também foram elaborados 4 hidroméis e também uma levedura proveniente do mel para a produção de hidromel. E para a elaboração de produtos foram utilizando-se como ingrediente das abelhas sem ferrão o mel juntamente com o pólen, foram desenvolvidos apenas 2 produtos que foram o fermento para a produção de hidromel e uma barra de cereal. Então, aqui nestes quadros nós temos os produtos alimentícios desenvolvidos a partir do mel e pólen de abelha sem ferrão, considerados inovadores. Então, destaca-se que metade dos estudos analisados nesta revisão estavam relacionados à elaboração de hidroméis. Então, o hidromel feito a partir de blend de mel de abelhas nativas foi uma alternativa bastante promissora, cujo seu processo de produção agregou valor aos mel das abelhas sem ferrão, se tornando uma alternativa bastante diversificada de comercialização e exportação. Do mesmo modo, as leveduras presentes naturalmente no mel das abelhas sem ferrão apresentou um grande potencial na produção de hidromel, já que essa levedura se adaptou muito facilmente ao mosto de hidromel. Isso justamente por ser uma levedura proveniente do mel das abelhas sem ferrão. Então, do mesmo modo, alimentos fermentados e barras de cereais à base de mel das abelhas sem ferrão é uma alternativa também bastante promissora e inovadora, que agrega um valor funcional ao produto desenvolvido, incentivando e também gerando renda aos seus criadores. Então, a maioria dos estudos sobre o desenvolvimento de produtos alimentícios derivados dos produtos das abelhas sem ferrão apresentaram resultados bastante promissores sobre as suas propriedades funcionais. Então, a avaliação da qualidade do hidromel produzido a partir do mel de melíponas escutelares foram desenvolvidos 2 hidroméis, sendo um hidromel doce e um hidromel seco, onde foi visto que o hidromel doce apresentou uma maior atividade de antioxidante e também maior atividade antimicrobiana.
Do mesmo modo, o hidromel feito a partir do mel da abelha jandaíra também apresentou altos níveis de compostos fenólicos e atividade antioxidante. Além disso, hidroméis produzidos a partir de médias de coloração mais escuras apresentou altos níveis de minerais, contribuindo assim para a antecipação do seu processo fermentativo. Então, já em relação aos compostos bioativos presentes no vinagre de mirtilo e mel de abelha jataí, apresentou elevado potencial em compostos fenólicos e atividade antioxidante também. Do mesmo modo, o vinagre produzido a partir do mel da abelha jandaíra florada silvestre com frutas apresentou elevados níveis de fenóis, flavonoides e atividade antioxidante, se tornando um produto com potencial funcional atribuído. Então, no desenvolvimento do iogurte caprino, acrescido de probiótico e mel de abelha da espécie Melipona scutellarius, foi possível identificar excelentes propriedades funcionais, qualidade sensorial, além de seu potencial inovador, podendo ser utilizado como ingrediente alimentício pela indústria láctea. Então, já no desenvolvimento de iogurte probiótico, utilizou-se o mel da abelha jataí juntamente com o mel das espécies Apis mellifera. Então, foram desenvolvidas duas formulações de bioiogurte, sendo uma formulação sem mel e uma formulação com adição de mel. Então, foi visto que a formulação de bioiogurte sem mel apresentou menos concentração de probióticos em relação à formulação de bioiogurte com adição de mel. Então, independente da espécie da abelha, essa formulação com mel apresentou uma elevação na sua quantidade de probióticos. Já o leite fermentado acrescido de mel de abelha jataí, ele foi considerado um produto bastante diferenciado, isso porque muitas das vezes a indústria alimentícia costuma utilizar o mel das abelhas africanizadas como ingrediente em suas formulações. Então, por este motivo, o leite fermentado ele se tornou um produto bastante diferenciado. Então, ele apresentou excelentes propriedades probióticas, contribuindo, assim, para o equilíbrio intestinal, dentre outros benefícios atribuídos à saúde. Então, a barra de cereal crescida de pólen da abelha Melipona fasciculata Smith apresentou um elevado teor proteico, assim como um elevado valor funcional. E isso justamente por ser desenvolvido a partir do pólen, que é um produto, como já foi mencionado anteriormente, rico em proteínas e também possui um excelente valor funcional, como também já foi mencionado. Então, em alguns estudos foram realizados a avaliação físico-química, microbiológica e avaliação sensorial. Então, o mel da abelha jataí, ele apresentou um potencial para ser utilizado na produção de hidromel. Em relação às suas análises físico-químicas, apresentou uma maior diluição, menor concentração de açúcares e também maior concentração de minerais. Então, a partir do mel da jataí, foi produzido o hidromel, e a partir do hidromel foi produzido o etanol, que utilizou como açúcar fermentescível o mel da abelha jataí. Então, foi visto que o etanol produzido a partir do mel da abelha jataí apresentou um rendimento superior na sua produção, quando comparado com o hidromel feito com o
o mel das abelhas africanizadas, que apresentou um rendimento bastante inferior. Então, em relação à análise sensorial feita com o mel da Melipona scutellariis, a partir do hidromel doce e o hidromel seco, foi visto que o hidromel doce foi o mais aceito, sendo mais apreciado pelo público. E o hidromel e o leite fermentado acrescido de mel da abelha jataí, em relação às suas características microbiológicas, foi visto que esse leite apresentou-se como seguro, segundo os órgãos vigentes. Em relação à sua avaliação fisicoquímica, apresentou um elevado teor de proteínas, minerais e carboidratos. Em contrapartida, apresentou baixos níveis de lipídios. Então, esse leite fermentado ele apresentou uma boa aceitação sensorial também. Então, já o iogurte caprino, acrescido de mel da abelha da espécie Melipona scutellariis, em relação à sua análise sensorial, apresentou uma boa aceitação. E em relação à sua avaliação física e fisicoquímica, essa cepa probiótica ela não interferiu em seus atributos e essa formulação com mel, ela apresentou-se mais viscosa. Já o bioiogurte, desenvolvido a partir do mel da abelha jataí, juntamente com o mel da abelha da espécie Apis mellifera, ele foi visto que esses dois méis eles se diferenciam bastante em relação à sua cor, umidade, atividade de água e também de pH. E o mel da abelha jataí, ele apresentou-se mais ácido e também mais úmido. Então, foi visto que, apesar disso, ambos os méis eles podem ser utilizados no desenvolvimento do bioiogurte como ingrediente, em seu desenvolvimento, já que eles favorecem a viabilidade de culturas probióticas. Então, já a barra de cereal suplementada com pólen da abelha Melipona fasciculata Smith, em relação à sua característica microbiológica, apresentou-se segura. Em relação à sua avaliação fisicoquímica, apresentou elevado teor proteico, mais uma vez por ser proveniente do pólen, que possui esse alto valor proteico. E em relação à sua análise sensorial, apresentou uma boa aceitação também pelo público. E a barra de cereal elaborada a partir do mel de abelha tubuna, em relação à sua análise sensorial, apresentou textura, sabor e aparência adequados, bem similares às barras de cereais convencionais. Então, o mel da abelha tubuna apresentou um potencial para a elaboração de barras de cereais. Então, considerações finais. Então, neste estudo, foi notória a escassez de trabalho sobre os produtos alimentícios desenvolvidos a partir das abelhas sem ferrão. Então, apesar dos poucos trabalhos encontrados, foram relatados potenciais propriedades benéficas atribuídas aos produtos alimentícios elaborados a partir de diferentes espécies. Então, os produtos alimentícios das abelhas sem ferrão podem ser classificados como produtos alimentícios potencialmente funcionais e inovadores, tornando-se diferenciados por serem provenientes de abelhas nativas, agregando valor aos produtos genuinamente regionais, uma vez que os produtos das abelhas mais conhecidos são os das abelhas exóticas Apis mellifera. Por fim, o desenvolvimento destes produtos alimentícios inovadores podem ajudar a fortalecer a meliponicultura, além de oferecer uma nova opção de produtos alimentícios no mercado. Então, este foi o trabalho e estas foram as referências utilizadas na elaboração deste trabalho. Que eu agradeço a todos por estarem presentes
analisando esse trabalho e eu agradeço pelo